Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gamer 2.19. Bom, tô aqui pensando, vamos ver aqui um vídeo comum de 2 horas e pouco. Tô demorando. Tá, poxa. Se o Tanjiro tivesse nascido com a marca igual do Yorichi, o Cortes fez esse vídeo. Só vai agir. Vamos começar, beleza? 3, 2, 1 e começar. E se Tanjiro Kamado tivesse nascido com a marca igual a de Yorichi Tsugikuni, não é novidade pra ninguém que Tanjiro Kamado, assim como seu pai Tanjuro, nasceram com uma marca de nascença em sua testa, uma marca discreta que se parecia muito mais com uma cicatriz. Mas assim como Shinjuro disse, aqueles que nascem com uma marca vermelha na testa são usuários da respiração do sol. Na obra, apenas uma pessoa nasceu com essa tal marca vermelha. Essa pessoa foi Yorichi. E Yorichi Tsugikuni, desde muito novo, já tinha sua marca inteiramente despertada e todas as habilidades que ela podia proporcionar a ele. Alguém que já nasceu ridiculavelmente forte e se tornou mais forte ainda conforme viveu E avisando, nós vamos só erguer metade. sua vida. Agora vamos teorizar o que aconteceria se Tanjiro Kamado tivesse nascido assim como Yorichi, com a marca inteiramente despertada. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Tanjiro teria nascido diferente de qualquer outro garoto. Ele seria alguém muito quieto, não conversaria muito com ninguém, porém seria incrivelmente forte. Tão forte, ao ponto de conseguir ajudar seu pai nos trabalhos diários. Kei e Tanjiro teriam alguma preocupação com o crescimento do menino em falar e se expressar, mas com o tempo entenderia que tudo ficaria bem. Tanjiro provavelmente já teria entendido o modo que seu filho enxerga o mundo. A presença de Tanjiro aos poucos acabaria ficando igual a presença Tomara que eu não toque copyright. Socorro. de seu pai. Ambos seriam como altruístas, sempre pouco temperamentais e muito calmos. Tanjiro teria um grande orgulho de seu filho. Tanjiro também seria puxado por seus irmãos para todos os lados, e apesar de ele não falar muito, com seus irmãos ele teria algumas conversas. Quando fizesse 9 anos, Tanjiro seria visto cada vez mais próximo de seu pai, sempre tentando ajudá-lo o máximo possível. Até Tanjiro perguntaria a seu filho se ele já sabia que ele estava doente. Tanjiro assinaria com a cabeça que sim, e continuaria ajudando seu pai todos os dias. Tanjiro, de certa forma, ficaria muito feliz de alguém como seu filho poder ver o mundo assim como ele, e agradeceria por poder sobreviver para presenciar esse momento. Com o passar dos anos, o pai de Tanjiro ensinaria tudo a seu filho, falaria sobre o mundo transparente e o estado altruísta na prática, o orientando sobre o senso comum. Mostraria também a seu filho a dança Kagura, a Hinokami Kagura tradicional de sua família, mas seu filho aprenderia ela com extrema facilidade, e não só isso, como iria aprimorá-la, ao nível que seu pai Tanjiro nunca havia presenciado antes. Tanjiro seria uma pessoa fisicamente completa, ele seria rápido, forte, ágil e completamente acima da média para alguém de sua idade, com uma resistência e estamina incrivelmente altos, até que com cerca de 12 anos, seu pai Tanjiro acabaria morrendo. E Tanjiro assumiria as responsabilidades dele, cuidando de seus irmãos e sua mãe, agora como carvoeiro. O dia da tragédia seria igual ao dia que temos na obra original. Tanjiro sairia para levar carvão para a cidade e passaria a noite na casa de Saburo. Na manhã seguinte, o garoto com seu olfato aprimorado sentiria o cheiro de sangue e em questão de segundos estaria na porta de sua casa, de frente com aquela cena horrível. Sua irmã ainda estava respirando, e mesmo com toda aquela dor no coração, ele a colocaria nas costas, e com um vigor físico impressionante, começaria finalmente a descer a montanha com sua irmã. Nezuko, de repente, começaria a cambalear, e ele, sentindo isso, a deitaria no chão. Nezuko então tentaria atacar seu irmão, mas ele a pararia com extrema facilidade, tentando acalmá-la, sem entender o que estava acontecendo. Gyuto Mioka chegaria no local, tentando hit kill em Nezuko, para terminar a situação o mais rápido possível. Tanjiro desviaria com facilidade e protegeria sua irmã, jogando um machado no caçador, que no susto se defenderia. Aqui a situação seria parecida com a do anime, mas Gil não precisaria ver a força de Tanjiro. Ele saberia só de olhar para o menino que aquele garoto era forte. Ele iria direcioná-los a Orokudaki e orientar Tanjiro sobre a Nezuko. A diferença dessa vez seria que Gil escreveria na carta que Tanjiro era um garoto assustador, para que Orokudaki ficasse de olho nele. Pô, pra falar a verdade, essa história é bem... Pra mim tá... Como?
E um pouco mais de um dia andando, Tanjiro chegaria até Orokudaki. O cultivador o receberia e estranharia a presença do garoto, ainda mais depois de ler a carta de Tomioka, que o menino era alguém bem prodigioso, mas ao mesmo tempo assustadoramente forte. Orokudaki, olhando para o menino, resolveu fazer o teste da montanha com ele, e de maneira impressionante, o garoto subiu a montanha, parecendo não sentir nenhum tipo de dificuldade, além de conseguir acompanhar a velocidade de Orokudaki. Sakonji Orokudaki deixa Tanjiro no alto da montanha e diz que irá esperá-lo até o amanhecer. Para surpresa de Orokudaki, Tanjiro chegaria à sua casa apenas alguns minutos após a chegada dele. Orokudaki, agora impressionado, começa o treinamento com o garoto, e 6 meses depois, Tanjiro Kamado já estaria totalmente acima do garoto prodigioso de antes. Orokudaki demonstraria um orgulho gigantesco de seu aluno e resolveria fazer o teste da pedra com ele para ver se ele estava apto para a seleção final. O mais impressionante para Orokudaki nesses 6 meses foi que ele não conseguiu nem sequer uma vez encostar no menino. Era como se ele conseguisse prever os seus golpes e ao mesmo tempo era extremamente difícil desviar dos golpes dele, apesar de também não ter sido golpeado nenhuma vez. Tanjiro Kamado também dominou a respiração da água, como poucos no passado, ao ponto de criar conceitos que nunca haviam sido citados antes. No teste da pedra, foi o tempo de Orokudaki virar de costas e a pedra já havia sido cortada. Ao fundo, vemos 2 crianças sorrindo para Tanjiro e desejando a ele boa sorte. Orokudaki diz que irá cuidar de Nezuko e que Tanjiro deveria ir participar da seleção final. Pô, parece um pouco do anime, mas só que tem algumas diferenças. O Tanjiro tá muito mais forte do que simplesmente o Tanjiro do original. Mas é o Tanjiro original, mas só com uma marca bem mais... a marca do Yorichi. E daí ele fica muito mais, particularmente muito mais forte. Tipo assim, é o Yorichi 2.0. Na seleção final, Tanjiro, sem dificuldades, limpa a montanha, fazendo o recorde de Onis caçados por um único caçador em uma única seleção. Todos naquele teste saíram vivos. Não houve uma única vítima de Onis, para a surpresa de Kagayo Buyashiki. Até mesmo o grande Oni, que havia matado vários caçadores prodigiosos no passado, havia sido morto sem ao menos matar um candidato nesse ano. Tanjiro era olhado com admiração por todos que participaram daquela seleção. Ele também não tinha um único machucado em seu corpo e não parecia estar nem minimamente cansado. No mesmo dia, ele volta para a casa de Orokudaki e encontra sua irmã ainda dormindo. Sakonji chora e abraça seu aluno, agradecendo por ele ter retornado vivo, algo que não acontecia há muito tempo. Dias depois, Haganezuka entrega a Tanjiro a sua primeira lâmina Nichirin, que toma cor preta, assustando momentaneamente o Haganezuka, mas em seguida a espada toma cor vermelha carmesim, deixando tanto Orokudaki como Haganezuka completamente enlouquecidos. Era como um evento único na vida daqueles dois. Tanjiro fica feliz por vê-lo sorrindo, mas aos poucos sua espada volta a ser preta e ele aguarda na bainha. Orokudaki e Haganezuka acabam estranhando aquela coloração na espada, mas não deram assim tanta importância por estarem felizes. Em sua primeira missão, Tanjiro elimina o Oni com extrema facilidade, e foi assim nas 5 missões seguintes, fato que aumentou ainda mais a sua admiração dentro da Demon Corp, chamando até mesmo a atenção de Kagayo Buyashiki. Novamente após a seleção final, após 4 meses caçando Onis, Tanjiro estava a um passo de alcançar o rank Kinoi. Ele mesmo já havia perdido as contas de quantos Onis ele havia caçado nesse período. Pelo lado dos demônios, Muzan começava a estranhar os movimentos dos caçadores, já que muitos de seus subordinados estavam simplesmente sumindo sem ao menos deixarem qualquer rastro. O rei dos Onis parecia inquieto com essa informação. Uma missão antes de alcançar o rank Kinoi, Tanjiro se encontra com uma lua inferior. Suas habilidades nesse momento estavam incrivelmente refinadas, de forma realmente surreal. Sua respiração da água havia sido aprimorada ao máximo. Seu mundo transparente junto à marca do caçador e ao estado altruísta permitiam a ele uma movimentação que ninguém havia visto até ali. Era como um monstro que nunca havia sido pego pelos holofortes. Nesse dia do radar de Muzan, uma lua inferior de rank 1 havia sumido sem ao menos deixar uma única pista de como havia sido morta. Tanjiro, nesse momento, também alcançou o rank Hashira. A Demon Corp, pela primeira vez, tinha 2 Hashiras de um único elemento. Viu Tomioka e Tanjiro, ambos Hashiras da água,
e sentaram lado a lado na reunião dos pilares. Tomioka sentia que esse era o momento de abdicar de seu cargo de pilar. Porém, na hora que a reunião se inicia para a apresentação de Tanjiro, ele se levanta e diz que não seria o pilar da água. Todos olham para ele inquietos, até mesmo Kagai Buyashiki se assusta com aquela informação e diz que os títulos são escolhidos para a respiração da pessoa. Tanjiro diz que nas suas últimas missões, ele não usou a respiração da água, e sim a Hinokami Kagura de sua família, a dança do deus do fogo, que ele havia aprendido com seu pai quando era criança. A sua nova respiração possuía 12 formas, e ele explica que a Hinokami Kagura se adaptou melhor ao seu corpo, e por isso queria ser chamado de Pilar do Fogo. Nesse momento, todos os pilares olham para Kyojuro Rengoku, o novato Pilar das Chamas. Rengoku explica que fogo e chamas são diferentes, e ele poderia sim ser o Pilar do Fogo, que aquela informação poderia ser possível. Sanemi não gosta muito da postura de Tanjiro, ainda mais em frente a Kagai Buyashiki. Ele acha que o caçador está se achando demais, ao ponto de escolher o seu título. Assim, ele resolve testá-lo. Ao atacar Tanjiro de surpresa, Sanemi é surpreendido com um chute na altura da cintura, que faz ele recuar imediatamente por causa do peso do ataque. Tanjiro, logo em seguida, se desculpa com seu companheiro, que por um segundo ficou branco de assustado. A reunião dos pilares termina, e a partir daqui, Tanjiro Kamado, com apenas 14 anos, era um Hashira. Em cerca de apenas 4 meses como caçador de Onis, ele atingiu o cargo de pilar. Após a reunião, Sanemi sente dores onde foi atingido, e vemos que ele ganhou um hematoma no local. O Buyashiki, vendo as habilidades do menino, estranha um pouco o tempo em que ele virou um pilar, pela quantidade de missões que ele havia feito naquele período, que foram muitas, e era estranho ele não ter se encontrado com nenhuma lua inferior antes. Mas mesmo assim, ele acaba relevando essa informação. Com a Nezuko ainda dormindo, Tanjiro segue sua jornada como um pilar, atrás de descobrir como transformá-la de volta em uma humana. Porém, mais de um ano se passa e nenhuma informação foi descoberta. Tanjiro já havia eliminado outras luas inferiores nesse caminho, mas nada de uma lua superior ainda. Aparentemente, um dos pilares começou a suspeitar de um local, mas não tinha nenhuma prova ou detalhes sobre, então nenhuma ação por parte da Demon Corp havia sido tomada ainda. Nesse meio tempo, um garoto passou na seleção final, eliminando grande parte dos Onis da montanha e fazendo muita gente sair viva dessa seleção. Tanjiro, quando ouve os rumores, se encontra com esse garoto, que assim como ele, era alguém ainda muito novo. Seu nome era Muichiro. O menino parecia ser alguém que não falava muito, porém para uma pessoa como Tanjiro, que não tinha o costume de conversar bastante, eles estranhamente se identificaram e acabaram virando amigos. Analisando os dados da Demon Corp junto aos outros pilares, Tanjiro percebe junto ao Uzui os desaparecimentos de caçadores de pessoas e um lugar chamado Distrito do Entretenimento. Eles perceberam que isso acontece de forma recorrente há vários e vários anos e ninguém conseguia entender exatamente o que é que acontecia por lá. Tengen explica que a movimentação naquele lugar realmente é bem estranha e que ele estava estudando fazer uma infiltração em breve. Tanjiro então resolve que irá ajudar o Uzui nessa missão e os dois juntos decidem que naquela noite... Pô, mas espero muito que as pessoas tenham... Algumas pessoas... Mas spoiler. Iriam ao distrito. Tanjiro e Uzui chegam ao distrito disfarçados com roupas comuns. A marca no rosto de Tanjiro parecia chamar bastante atenção das pessoas, que olhavam para ele com um certo nojo, mas ele parecia não se importar com a situação. Uzui pergunta sobre a marca para Tanjiro, e ele responde que é uma marca de nascença. Os dois juntos passam 3 dias investigando, e não acham muitos sinais de Onis naquele local. Porém, na quarta noite, Tanjiro sente o cheiro de sangue. Ele diz que parecia vir debaixo deles. Então Uzui rapidamente abre um buraco e os dois caçadores caem em meio a um local cheio de pessoas seladas em faixas. Era a pista de que havia um demônio ali. Enquanto Tanjiro salvava as pessoas, Uzui entrou em perseguição a uma das faixas e acabou se encontrando com a Daki, Oni, que ele derrubou o pescoço em um corte único e rápido. Porém, ele não contava que ela choraria e Gyutara apareceria, causando nele um ferimento quase fatal, deixando Uzui envenenado e com um corte feio em seu rosto. Para salvar as pessoas, Uzui destrói alguns andares do prédio onde estava e vai abrindo espaço para as pessoas saírem do local. Tanjiro ouve o estrondo do outro lado do distrito e percebe que seu colega já estava em combate com os Onis. Acabando de ajudar as pessoas, Tanjiro resolve seguir para o confronto. Quando chega lá, ele vê Uzui completamente diferente de antes. Apenas de observar o cheiro do som com o mundo transparente, ele percebe que seu colega está envenenado, mas mesmo assim, Uzui tinha em seu rosto marcas iguais à sua marca de nascença.
e ele lutava incansavelmente de igual para igual com as duas luas. Era algo que Tanjiro não sonhava em ver em outra pessoa além dele. Foi quando Uzui viu o brilho da Dança Kagura em combate pela primeira vez, e um piscar de olhos, Daki e Gyutaro ao mesmo tempo tiveram suas cabeças derrubadas. A Lua Superior 6 foi derrotada, sendo olhada pelos olhares de dó de Tanjiro Kamado. Com a queda da Lua Superior 6, em mais de 100 anos, a balança de poder finalmente foi desequilibrada para o lado dos caçadores de Onis. Existiam Hashiras, tão fortes como Luas Superiores, e tanto Muzan como Kagai Buyashiki agora tinham noção do que estava lhes aguardando no futuro. Após a queda da Lua 6, uma reunião dos pilares foi anunciada, e lá estavam eles, Tanjiro e Uzui, agora os dois heróis da humanidade, Hashiras tão fortes como uma Lua Superior. O Buyashiki inicia a reunião agradecendo pelos esforços dos dois, mas avisa que o movimento dos Onis deve ficar meio irregular e poderia ser perigoso para todos. Kagaya fala com Tengen sobre a marca que ele tinha em seu rosto, e Uzui explica que depois que aquela marca apareceu, ele ficou muito mais forte. Ele disse que até acreditava que mataria os dois Luas Superiores 6 sozinho, sem precisar da ajuda de Tanjiro naquele momento. Tanjiro parou e pensou um pouco consigo mesmo e disse que realmente acredita naquilo, que aquilo sim seria verdade. Afinal, Uzui, apesar de estar envenenado, estava se impondo fortemente em cima das duas luas. O Buyashiki então continuou com seu discurso. Ele disse que ele junto a Mani, os dois analisaram com mais calma os relatos passados da Demon Corp e descobriram que os caçadores da primeira respiração também tinham marcas em seu rosto, assim como a marca de Tanjiro e a que foi relatada em Uzui pelos corvos. Tanjiro diz novamente que sua marca é uma marca de nascença. O Buyashiki diz que ele foi o primeiro da geração que teve a marca, e que nos relatos foi dito que a marca se espalha como uma doença entre as pessoas, como se estivesse ressoando. Uzui diz que sentiu os buchos do poder quando ele estava sendo pressionado pelo Oni, e que a sensação de morte havia já o dominado. Ele diz que seu corpo estava incrivelmente quente, talvez com uma temperatura elevada, e seus batimentos cardíacos estavam extremamente altos por causa do veneno e da pressão de quase morte, mas que ele não conseguia imaginar o quão altos estavam esses fatores, porque ele não conseguia analisar no meio da batalha. O Buyashiki então entende a situação de Tanjiro e de Tengen. Ele diz que ele tem uma ideia e que gostaria que tanto Tengen como Tanjiro andassem em dupla com os outros Hashiras, para que eles também despertassem a marca e a organização de caçadores aumentasse ainda mais o seu poder. Tanjiro aceita a oferta, porém Uzui diz que ele queria se aposentar naquele momento. O Hashira do Som diz que fez uma promessa para suas esposas e que ele não queria deixá-las. Todos na reunião dos pilares estavam bem quietos, porém se assustaram quando Uzui falou isso e pareciam discordar dele. Mas Kagai Buyashiki diz que Tengen Uzui poderia sim se aposentar, porém pede a ele que pelo menos ficasse próximo dos outros Hashiras nos momentos de descanso, para que todos pudessem ter a oportunidade de ter a marca. Uzui então agradece ao Buyashiki por ele e por Maki Sumi Natsuru. Tengen fala que fará o seu melhor pela Demon Corp, mesmo não indo mais para as linhas de frente. A reunião dos pilares então foi finalizada aqui, com a decisão de que Tanjiro Kamado deveria primeiro passar o seu tempo com Gyomei Medima. Pelo lado dos demônios, Muzan também faz uma reunião com os Kizukis. No Castelo Infinito, além de Nakimi, vemos as luas superiores e os medrosos inferiores, todos juntos em um único local. Muzan inicia a reunião, ridiculamente irritado, colocando todos de joelhos. Ele grita do porquê de tantos Hashiras ainda estarem vivos, se pergunta o porquê de tantas luas inferiores estarem morrendo, e por fim, pergunta o porquê de até mesmo uma lua superior estar caindo em mais de 100 anos. Seus subordinados apenas ouviam quietos, e Muzan sentiu medo e a vontade de correr por parte das luas inferiores, até que o rei dos Onis dá um pequeno sorriso em seu rosto e diz que irá fazê-los serem úteis. A partir de agora, as luas inferiores irão procurar pelos Hashiras e as superiores irão matá-los. Muzan diz querer a cabeça de Buyashiki e que esse era o momento de acabarem com a organização de caçadores. Após dizer isso, Muzan já dispensa todas as luas, com Nakimi já dividindo elas em duplas de acordo com o número. Após a saída de todos os Onis, vemos a cara de ódio e raiva de Muzan, olhando as memórias de Gyutaro. Além das memórias, ele teve uma leve visão do que aconteceu naquele dia, fazendo ele se lembrar de sua primeira derrota para o caçador dos brincos de Hanafuda ainda na era Sengoku. Com Gyomei Medima,
Tanjiro se dá muito bem. Os dois juntos são considerados os pilares mais fortes da geração, e naquela semana passaram seus dias juntos caçando em dupla. Além de se sincronizarem um com o outro, nenhum Oni sequer conseguiu aplicar um único golpe contra eles. Os dois eram como máquinas de caça, e Tanjiro achava bem. Valeu. Bom, galera, vamos pra aqui porque o filme tem 2 horas e pouco. E são 20 minutos agora o negócio. E simplesmente eu quero só agora. São 3h30 da manhã. Gente, valeu, falou e fui.